amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, comigo, Tia Paola. É um prazer tê-los aqui a cada vídeo que a gente joga aqui no YouTube, essa plataforma maravilhosa que tem como eu chegar pertinho de vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre estratégias e recursos para o Ministério Infantil. Então você não sabe como fazer essa diferença? Então eu vou te explicar direitinho aqui no canal. E eu creio que vai ser bênção aí para você trabalhar com as crianças. Então fica ligadinho e continue com a gente. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar a sua inscrição se ainda você não se inscreveu. E o sininho para notificar toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? Então, sem mais, sem menos, bora para o nosso vídeo. Então, meus amores, nós vamos falar sobre estratégias e recursos para o Ministério Infantil. Tia Paola, o que é uma estratégia? Estratégia é você usar uma maneira de ensino, né? São várias maneiras que a gente tem para ensinar. E recurso visual, né? Recursos são aqueles materiais que você pode usar para trabalhar com o Ministério Infantil. Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre estratégias e recursos para trabalhar no Ministério Infantil. Mas, Tia Paola, o que é diferença de recurso para estratégia ou estratégia para recurso? Então, a estratégia são as maneiras de ensino. O que eu vou fazer para ensinar essas crianças, né? Na salinha, na EBD, né? Como que eu vou fazer para ensinar? Olha, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Isso são estratégias que a gente usa. Recursos são algo que você tem nas mãos para poder ensinar essa criança e ela aprender. Tá? Então, nós precisamos dos dois para poder trabalhar no Ministério Infantil. Um não anda sem o outro, tá? A estratégia é aquela programação que você faz, é a ideia que você tem, são as anotações que você faz para você dar uma boa aula, o que você vai precisar, como você vai fazer. Isso, gente, tem que estar bem certinho, bem didático, para poder a gente conseguir passar para a criança, tá? Sem estratégia, a criança ela não desenvolve, ela não tem um bom ensino. Eu vejo muitas pessoas indo para a igreja para trabalhar no Ministério Infantil com uma Bíblia na mão e acabou. A criança ela precisa de coisas para que a criança entenda o que você está falando, né? Como foi. Por exemplo, uma vez eu estava lá no comecinho, tem muito tempo atrás, eu acho que eu falei isso já aqui nos vídeos. Eu precisava dar aula sobre as bodas de Canaã, né? O casamento que Jesus transforma a água em vinho, né? E aí eu falei, nossa, mas eu não tenho visual, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer com as crianças, né? Que criança é muito lúdica, ela tem que ter alguma coisa para poder... Aí eu me programei durante a semana, né? Vi como é que eu ia fazer. Eu levei 2 jarros, né, de suco, aquele de suco que a gente tem em casa. Eu botei água natural, o outro eu botei o pozinho do suco de uva no fundo do vasinho, né, do jarro lá de suco. E aí esperei as crianças com um pano na cabeça, né? Joguei um pano por cima assim, e botei uma mesa bem bonita, né? Para chamar a atenção deles. Eu tinha poucos recursos, eu não tinha nada de recurso. O recurso seria eu, né? E aí eu peguei, quando eles chegaram, eles ficaram na janela sem saber o que eu estava fazendo. Quando eu falei, olha, entra crianças, hoje nós estamos num casamento,
tá? Que Jesus está nesse casamento e vai ter algo sobrenatural, fiquem ligados. E aí eles acharam aquilo muito divertido. Eles sentaram, e aí na hora que eu falei que a mãe de Jesus veio até ele e falou que tinha acabado o vinho, né? E aquele vinho era importante ter, porque era como se fosse uma humilhação para o dono da festa acabar o vinho, né? Naquela época era assim. E aí Jesus precisava fazer algo. Maria foi falar com ele, né? Que para que ele pudesse fazer algo. E aí ele transformou aquela água em vinho. Quando eu falei, contando a história, eu joguei a água no suquinho, no pozinho lá de suco. Olha, quando as crianças viram que aquilo escureceu, eles acharam aquilo o máximo, porque eles não sabiam que eu tinha colocado aquele suco lá no fundo do vaso, né, do jarro de suco. Então, isso foi uma estratégia que eu tive para trabalhar com as crianças, né? Então, a gente usa aquilo que a gente tem. E a estratégia foi, durante a semana, eu fui vendo o que eu poderia fazer para poder passar essa aula, que foi muito importante para eles, essa aula, como foi feita, né? Porque eu creio que quem estava lá naquele dia até hoje lembra disso, como eu também lembro, né? Então é bem importante. Agora, os recursos são diversos, gente. São coisas que a gente tem nas nossas mãos para trabalhar, né? Por exemplo, temos recursos em EVA, né? Para falar sobre Jonas, né? Tarsis, Nínive, tem o peixe, né? O grande peixe. Isso aqui são recursos visuais. Mas eu também posso ter um recurso que é uma folha de papel em branco. Para quando eu quiser falar que a nossa vida é assim, né? Quem escreve a nossa vida é o Senhor. E muitas vezes tudo que ele escreve a gente risca de preto, porque nós sujamos o nosso coração pelo pecado, né? Então a gente pode... uma vez eu não tinha nada, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu não tinha nada. O que eu tinha lá na sala, porque uma tia faltou e eu precisava falar com as crianças. Aí eu tive que ficar no lugar dela. Então, quando eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu peguei os lápis nas cores do plano da salvação. Não tinha o branco. Eu peguei a folha de papel, né? E aí fui falando que nós temos a maior vontade de morar no céu. Ai, como a gente quer estar perto de Jesus, um lugar lindo, maravilhoso, onde nós vamos adorar o Senhor. Não haverá dor, não haverá lágrimas, mas, infelizmente, isso pode nos afastar de Deus, porque nós cometemos o pecado. O pecado está longe do Senhor. Toda vez que nós pecamos, nós estamos mais longe dele. Então, nós temos que buscar o seu sangue para poder nos livrar de todo o pecado. E assim como essa folha aqui, ó, branquinha, Jesus pode fazer assim com o nosso coração também. Limpar e deixar o nosso coração, que antes estava sujo, preto pelo pecado, ficar assim branquinho como essa folha. E depois nós vamos crescer no conhecimento do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos buscar a Ele, vir aos cultos na igreja. E assim eu fui falando. Então, irmãos, tios e tias do departamento infantil, tudo que nós temos na mão vira um recurso. Pode ser um recurso. Ah, tia, mas eu não tenho recurso em visual. Mas eu posso imprimir ou eu posso desenhar numa folha, né? Quem é boa de desenho aí, pode desenhar a história que quer contar e as crianças ficam lá quietinhas ouvindo e entendendo a mensagem, tá? Então, o importante é a gente juntar a estratégia com o recurso. E vai ser uma bênção. Não vá para a sua aula, tios e tias do Ministério Infantil, sem antes se organizar,
sem antes ler e estudar a palavra de Deus, para que essas crianças possam aprender verdadeiramente, né, o que o Senhor está querendo falar na palavra dele. Porque se a gente não se encher antes, a gente não tem como passar o azeite, né? Ele não vai transbordar para as crianças. E as crianças também têm a necessidade do Senhor. Elas têm a necessidade de ouvir a palavra. Elas têm a necessidade de buscar o entendimento para que quando eles cresçam e sejam jovens, não fiquem jovens rebeldes como a gente tem visto aí, né? Que estão saindo da igreja porque a igreja é chata, porque não tem as coisas que eles gostam, porque não foram incentivados da maneira certa a estar em comunhão com Deus, tá? Então, vamos usar aí as estratégias e os recursos que o Senhor nos deu. Ele nos deu sabedoria, ele nos deu conhecimento. É só a gente buscar ele, né? Porque aqui dentro já tem. Eu preciso ir buscar, né? E muita inteligência, gente. Nós somos criativos. Tem tia que fica aí, mas como é que eu faço isso? Mas eu não sei fazer aquilo. Gente, peça ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor estratégia, pede ao Senhor que te dê inteligência para que você faça as coisas da maneira que Ele quer, mas que seja frutífera para o ministério infantil. Tá? Não fique parado, não deixe que as aulas sejam mortas, porque aí você afasta as crianças da EBD, da salinha, eles não vão ter motivação para estarem lá, tá bom? Então é isso que eu deixei para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários o que vocês estão com dúvida ou o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Beijinho e até o próximo. Tchau, tchau.